Imagina só por um instante que tudo o que você achava que sabia sobre os ensinamentos de Jesus fosse apenas uma lasquinha da verdade completa. Pensa comigo. E se existisse um evangelho perdido, escondido por séculos, contendo palavras secretas do mestre da Galileia que jamais chegaram aos evangelhos canônicos que conhecemos hoje? A parada não é só imaginação. É uma realidade histórica que tem tirado o sono de estudiosos do cristianismo primitivo há décadas. Hoje, vamos mergulhar num dos textos mais controversos e fascinantes da literatura cristã antiga, o Evangelho de Tomé, um documento que tem desafiado as percepções tradicionais sobre os ensinamentos de Jesus desde que foi redescoberto no século XX. Quando a gente fala do Evangelho de Tomé, não estamos falando de uma obra de ficção moderna, nem de especulações teológicas da moda. Estamos falando de um texto real, palpável, escrito em papiro e preservado nas areias do deserto egípcio por mais de 1500 anos. Este evangelho contém 114 ditos atribuídos a Jesus, muitos dos quais nunca tinham sido registrados em nenhum outro lugar. Alguns desses ditos são tão radicais, tão diferentes do que aprendemos nas igrejas tradicionais, que geraram debates intensos entre acadêmicos, teólogos e crentes do mundo todo. A história de como este texto chegou até nós parece roteiro de filme de aventura arqueológica. Em dezembro de 1945, perto da cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, um camponês chamado Muhammad Ali estava escavando em busca de adubo natural, quando topou com uma urna de barro selada. Dentro dessa urna, cuidadosamente embrulhados em couro, estavam 13 códices de papiro que continham 52 textos diferentes, incluindo o Evangelho de Tomé completo. Essa descoberta, conhecida hoje como a Biblioteca de Nag Hammadi, revolucionaria para sempre nossa compreensão do cristianismo primitivo e da diversidade de interpretações que existiam sobre os ensinamentos de Jesus nos primeiros séculos da era cristã. Mas aqui surge a primeira pergunta cabulosa que a gente precisa se fazer. Se este evangelho continha ensinamentos autênticos de Jesus, como muitos estudiosos sugerem ser o caso, por que ele foi excluído do cânon bíblico oficial? A resposta a essa pergunta nos leva direto ao epicentro de uma das lutas de poder mais significativas na história do cristianismo primitivo. Uma batalha que determinou não só quais textos seriam considerados sagrados, mas também qual versão da mensagem de Jesus seria transmitida às gerações futuras. O Evangelho de Tomé começa com uma declaração audaciosa que de cara já estabelece sua natureza controversa. Estas são as palavras secretas que Jesus, o vivente, falou e que Dídimo Judas Tomé escreveu. A palavra secretas aqui não implica necessariamente algo oculto de forma maliciosa, mas sim ensinamentos esotéricos, conhecimentos profundos que exigem uma compreensão especial para serem interpretados corretamente. Essa abordagem dos ensinamentos de Jesus contrastava de forma marcante com a tendência à institucionalização e a doutrina uniforme que caracterizou o cristianismo ortodoxo emergente dos séculos II e III. Para entender a fundo a importância e a controvérsia que cercam o Evangelho de Tomé, precisamos situá-lo no contexto histórico do cristianismo primitivo. Durante os primeiros 3 séculos após a morte de Jesus, o cristianismo não era a religião monolítica e doutrinariamente uniforme que conhecemos hoje. Pelo contrário, existiam múltiplas correntes, interpretações e comunidades cristãs que tinham entendimentos diversos sobre quem era Jesus, qual era sua mensagem principal e como seus seguidores deveriam viver. Algumas dessas comunidades enfatizavam a importância da experiência mística direta, enquanto outras se concentravam na organização institucional e na autoridade clerical. Se esse conteúdo está te pegando tanto quanto me pegou quando comecei a fuçar nesses textos antigos, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Toda semana a gente explora junto esses mistérios históricos que moldaram nossa compreensão do mundo religioso e espiritual. Sua inscrição me ajuda a continuar investigando e trazendo conteúdo de qualidade sobre esses temas que raramente são discutidos em outros espaços. O contexto histórico em que o Evangelho de Tomé se desenvolveu
é crucial para entender tanto seu conteúdo quanto sua eventual supressão. Durante o século II, o cristianismo estava se expandindo rapidamente por todo o Império Romano, mas essa expansão não foi uniforme nem doutrinariamente consistente. Diferentes regiões desenvolveram interpretações particulares dos ensinamentos de Jesus, e diferentes líderes promoviam visões específicas sobre como a comunidade cristã deveria se organizar. Nesse ambiente de diversidade teológica e prática, textos como o Evangelho de Tomé floresceram em certas comunidades, especialmente aquelas que valorizavam a busca individual pelo conhecimento espiritual acima da adesão a doutrinas estabelecidas por autoridades eclesiásticas. A comunidade que preservou e transmitiu o Evangelho de Tomé parecia estar particularmente interessada nos ensinamentos de Jesus, que enfatizavam a transformação pessoal e a descoberta do reino de Deus dentro do indivíduo. Essa abordagem contrastava com a tendência emergente em outras comunidades cristãs à institucionalização, à hierarquia clerical e à uniformidade doutrinal. Enquanto as comunidades que eventualmente dariam forma ao cristianismo ortodoxo enfatizavam a importância da autoridade apostólica, da tradição eclesiástica e da adesão a credos específicos, as comunidades que valorizavam textos como o Evangelho de Tomé pareciam mais interessadas na experiência espiritual direta e na interpretação pessoal dos ensinamentos do Mestre. Pesquisas acadêmicas recentes revelaram que o Evangelho de Tomé provavelmente foi composto em algum momento entre os anos 50 e 120 da era cristã, o que o colocaria no mesmo período temporal que alguns dos evangelhos canônicos. Essa datação precoce tem sido um dos fatores mais significativos no debate sobre a autenticidade e a importância histórica desse texto. Se o Evangelho foi de fato composto tão cedo, isso significaria que seus ensinamentos representam uma tradição muito antiga sobre as palavras de Jesus, possivelmente independente das tradições que deram origem aos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Estudos comparativos entre o Evangelho de Tomé e os evangelhos canônicos revelaram tanto semelhanças surpreendentes quanto diferenças significativas. Alguns dos ditos em Tomé têm paralelos quase exatos nos evangelhos do Novo Testamento, enquanto outros são completamente únicos. Essa mistura de material familiar e desconhecido levou os estudiosos a propor diversas teorias sobre a relação entre Tomé e as outras fontes evangélicas. Alguns argumentam que Tomé representa uma tradição independente que se desenvolveu paralelamente às fontes que conhecemos, enquanto outros sugerem que o autor de Tomé teve acesso a fontes escritas semelhantes às que utilizaram os evangelistas canônicos. A natureza específica do conteúdo no Evangelho de Tomé revela uma perspectiva teológica que desafia muitas das interpretações tradicionais sobre o cristianismo primitivo. O texto consiste inteiramente em ditos atribuídos a Jesus, sem narrativa, sem descrições de milagres e sem relatos da crucificação ou ressurreição. Essa estrutura única sugere que a comunidade que preservou este evangelho estava principalmente interessada nos ensinamentos filosóficos e espirituais do Mestre, mais do que nos aspectos históricos ou soteriológicos que dominam os evangelhos canônicos. Pesquisas arqueológicas e filológicas demonstraram que muitos desses ditos enfatizam a importância do autoconhecimento e da busca interior. Por exemplo, um dos trechos mais citados estabelece que o reino dos céus está tanto dentro quanto fora de cada indivíduo, e que aqueles que se conhecem a si mesmos encontrarão este reino. Esse ensinamento particular representa um contraste notável com as interpretações mais institucionalizadas do cristianismo, que enfatizam a necessidade de mediação eclesiástica para alcançar a salvação. Especialistas em estudos bíblicos assinalaram que essa abordagem da espiritualidade individual era comum em diversas correntes do pensamento religioso do século I, incluindo certas escolas do judaísmo, o gnosticismo emergente e diversas filosofias helenísticas que circulavam no mundo mediterrâneo. Análises comparativas entre os ensinamentos preservados em Tomé e aqueles encontrados em outros textos cristãos primitivos revelam uma tensão fundamental entre diferentes visões sobre a natureza da autoridade espiritual.
Enquanto os evangelhos canônicos frequentemente apresentam Jesus estabelecendo estruturas de autoridade específicas, designando líderes particulares e enfatizando a importância da comunidade eclesiástica organizada, o Evangelho de Tomé parece apresentar uma visão mais individualista e menos institucionalizada do caminho espiritual. Essa diferença não é meramente acadêmica, mas representa distintas filosofias fundamentais sobre como a vida religiosa deve ser organizada e quem tem a autoridade para interpretar os ensinamentos divinos. Documentos históricos dos séculos II e III mostram que essas diferenças teológicas criaram conflitos significativos dentro das comunidades cristãs primitivas, com diversos líderes eclesiásticos argumentando fervorosamente a favor de suas interpretações particulares. O contexto político e cultural em que esses debates teológicos se desenrolaram também desempenhou um papel crucial para determinar quais perspectivas eventualmente prevaleceriam e quais seriam marginalizadas ou suprimidas. O Império Romano, inicialmente hostil ao cristianismo, gradualmente se tornou mais tolerante e eventualmente adotou oficialmente a fé cristã sob o imperador Constantino no século IV. Essa transformação política teve consequências profundas para a evolução do cristianismo, já que a necessidade de criar uma religião imperial unificada exigia um grau de uniformidade doutrinal que não havia existido previamente. Textos que promoviam interpretações individualizadas ou que desafiavam as estruturas de autoridade estabelecidas se tornaram problemáticos dentro desse novo contexto político. Pesquisas históricas documentaram como as autoridades imperiais e eclesiásticas colaboraram para estabelecer cânones oficiais, suprimir textos considerados heréticos e criar instituições que pudessem manter a uniformidade doutrinal através do vasto território imperial. A preservação acidental do Evangelho de Tomé nos arquivos de Nag Hammadi representa um dos casos mais significativos de textos cristãos primitivos que sobreviveram fora dos canais oficiais de transmissão eclesiástica. Os estudos arqueológicos revelaram que essa biblioteca foi enterrada deliberadamente, provavelmente para proteger esses textos da destruição durante períodos de perseguição religiosa. A natureza internacional e diversa dos textos encontrados em Nag Hammadi sugere que existiam redes sofisticadas de intercâmbio intelectual entre diferentes comunidades cristãs, mesmo aquelas que mantinham perspectivas teológicas divergentes. Essa evidência desafia as narrativas tradicionais que apresentam o cristianismo primitivo como doutrinariamente uniforme desde suas origens, revelando, em vez disso, um panorama muito mais complexo de debate teológico, experimentação ritual e diversidade interpretativa. Especialistas em história do cristianismo argumentaram que essa diversidade não representava confusão ou erro, mas sim uma característica natural de qualquer movimento religioso emergente que deve responder a diferentes contextos culturais, necessidades espirituais e desafios intelectuais. A metodologia específica utilizada no Evangelho de Tomé para apresentar os ensinamentos de Jesus também revela aspectos importantes sobre as práticas pedagógicas e espirituais das comunidades que o preservaram. Ao contrário dos evangelhos narrativos que contextualizam os ensinamentos dentro de eventos históricos específicos, Tomé apresenta os ditos como declarações atemporais que exigem interpretação ativa por parte do leitor. Essa abordagem sugere uma comunidade que valorizava a contemplação pessoal, o debate intelectual e a aplicação individualizada de princípios espirituais, mais do que a adesão a interpretações autoritativas estabelecidas por líderes religiosos. Análises literárias demonstraram que muitos dos ditos em Tomé são construídos deliberadamente para provocar reflexão paradoxal, desafiar suposições convencionais e estimular buscas espirituais mais profundas. Essa técnica pedagógica era comum em diversas tradições de sabedoria do mundo antigo, incluindo certas escolas filosóficas gregas, tradições místicas judaicas e movimentos espirituais orientais que também enfatizavam a importância da descoberta pessoal da verdade. Se você realmente quer sacar a profundidade dessas descobertas e como elas transformaram nossa compreensão do cristianismo primitivo, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque estaremos explorando mais textos perdidos
que desafiam as narrativas históricas estabelecidas. A evidência continua se acumulando sobre a diversidade teológica do cristianismo inicial, e cada nova descoberta arqueológica adiciona peças importantes a esse quebra-cabeça histórico complexo. A tradição manuscrita do Evangelho de Tomé também fornece informações valiosas sobre como diferentes comunidades adaptavam e modificavam textos sagrados para satisfazer suas necessidades específicas. Comparações entre as diferentes versões do texto que sobreviveram mostram variações interessantes em foco, linguagem e ênfase teológica. Essas diferenças não parecem ser erros de cópia acidental, mas sim adaptações deliberadas que refletem as preocupações doutrinais particulares das comunidades que as produziram. Estudos filológicos identificaram camadas de edição que sugerem que o texto foi continuamente refinado e atualizado para responder a debates teológicos contemporâneos e desafios pastorais específicos. Essa evidência de evolução textual contínua contradiz a noção de que os textos sagrados cristãos foram fixados permanentemente desde sua composição original, revelando, em vez disso, um processo dinâmico de desenvolvimento doutrinal que continuou por vários séculos. Os mecanismos específicos pelos quais o Evangelho de Tomé foi gradualmente marginalizado e eventualmente declarado herético revelam padrões mais amplos sobre como as estruturas de poder se desenvolveram dentro do cristianismo institucional. Pesquisas documentaram que esse processo não foi instantâneo nem uniforme, mas se desenvolveu por vários séculos através de uma combinação de debates teológicos, manobras políticas e transformações sociais que afetaram profundamente a natureza do movimento cristão. As primeiras referências negativas ao texto aparecem em escritos de líderes eclesiásticos que estavam simultaneamente consolidando sua própria autoridade e definindo os limites da ortodoxia cristã aceitável. Esses líderes enfrentavam desafios significativos para manter a unidade doutrinal em comunidades geograficamente dispersas, que haviam desenvolvido tradições teológicas distintas, baseadas em diferentes interpretações dos ensinamentos originais de Jesus. O processo de canonização que eventualmente excluiu textos como o Evangelho de Tomé envolveu critérios que iam muito além de considerações puramente teológicas ou espirituais. Estudos revelaram que fatores políticos, incluindo a necessidade de apresentar uma frente unificada diante das autoridades romanas e a pressão de competir efetivamente com outras tradições religiosas populares, influenciaram significativamente as decisões sobre quais textos seriam incluídos no cânon oficial. A preferência institucional por evangelhos narrativos que apresentavam Jesus dentro de contextos históricos específicos e controláveis refletia uma estratégia mais ampla para estabelecer autoridade clerical sobre a interpretação dos ensinamentos cristãos. Os textos que enfatizavam a experiência espiritual direta e a interpretação individual, como o Evangelho de Tomé, representavam desafios potenciais a essa autoridade centralizada, porque sugeriam que os crentes individuais podiam acessar a verdade espiritual sem mediação institucional. As transformações sociais e culturais do Império Romano também desempenharam papéis importantes para determinar quais formas de cristianismo sobreviveriam e prosperariam. Quando o cristianismo começou a ganhar aceitação oficial e eventualmente se tornou a religião do Estado, as variantes que enfatizavam a conformidade doutrinal e a estrutura hierárquica clara foram naturalmente favorecidas em detrimento daquelas que promoviam a diversidade interpretativa e a autoridade espiritual descentralizada. Essa mudança em direção à institucionalização formal exigia textos e tradições que pudessem ser facilmente sistematizados, ensinados de maneira consistente e utilizados para manter a disciplina eclesiástica. O Evangelho de Tomé, com sua ênfase em ditos enigmáticos que exigiam interpretação contemplativa pessoal, tornou-se cada vez mais incompatível com essas necessidades institucionais emergentes. As comunidades que continuaram utilizando e preservando o Evangelho de Tomé após sua marginalização oficial desenvolveram estratégias sofisticadas para manter suas tradições enquanto navegavam por ambientes cada vez mais hostis. Evidências arqueológicas e textuais sugerem que esses grupos adotaram práticas de segredo ritual, códigos literários complexos e redes de comunicação clandestinas
que lhes permitiram preservar seus textos sagrados e continuar suas práticas espirituais distintivas. A preservação do Evangelho em contextos monásticos remotos, como o sítio de Nag Hammadi, no Egito, reflete essas estratégias de sobrevivência que permitiram que tradições alternativas do cristianismo persistissem por séculos depois de serem oficialmente proibidas. Esses achados revelaram que a diversidade teológica do cristianismo primitivo não desapareceu completamente com o estabelecimento da ortodoxia oficial, mas continuou a existir em formas mais discretas e marginalizadas. A análise detalhada de como as comunidades que o utilizaram interpretaram e aplicaram especificamente os ensinamentos do Evangelho de Tomé fornece perspectivas valiosas sobre formas alternativas de espiritualidade cristã que foram eventualmente perdidas ou suprimidas. Especialistas identificaram práticas rituais distintivas, metodologias de oração contemplativa e abordagens da vida comunitária que diferiam significativamente das formas que se tornaram padrão no cristianismo mainstream. Essas diferenças não eram simplesmente variações superficiais na prática ou na cerimônia, mas refletiam compreensões fundamentais. Comunidades que valorizavam o Evangelho de Tomé tendiam a enfatizar a transformação individual através do conhecimento direto, em vez da salvação pela fé em autoridades externas ou instituições mediadoras. Suas concepções sobre a natureza da experiência espiritual, a relação entre o divino e o humano e os propósitos últimos da vida religiosa eram, de fato, radicalmente diferentes. A metodologia específica de interpretação bíblica adotada por essas comunidades também se distanciava significativamente das abordagens que viriam a ser consideradas ortodoxas. Em vez de buscar significados literais ou históricos nos textos, os intérpretes do Evangelho de Tomé desenvolveram técnicas hermenêuticas sofisticadas que priorizavam níveis simbólicos, alegóricos e místicos de compreensão. Tais técnicas exigiam treinamento extensivo em tradições de sabedoria esotérica, domínio de sistemas simbólicos complexos e uma notável capacidade de contemplação profunda, indo muito além da alfabetização básica. A preservação dessas metodologias interpretativas em círculos iniciáticos seletos criou tradições de conhecimento especializado que operavam paralelamente, mas separadamente, das correntes principais da educação e prática cristã. Análises dos comentários e textos explicativos que acompanhavam as cópias preservadas do Evangelho de Tomé revelam sistemas teológicos e filosóficos surpreendentemente sofisticados que integravam elementos da filosofia platônica, da mística judaica e de tradições de sabedoria oriental em sínteses originais e complexas. As implicações dessas descobertas para a nossa compreensão da história intelectual do cristianismo primitivo são profundas e continuam a gerar intensos debates acadêmicos. As evidências sugerem que as comunidades marginalizadas que preservaram textos como o Evangelho de Tomé mantiveram tradições de erudição teológica e prática espiritual que, em alguns aspectos, eram mais sofisticadas e filosoficamente desenvolvidas do que aquelas que dominaram nas instituições oficiais. Essa revelação desafia pressupostos históricos sobre o progresso intelectual dentro do cristianismo e sugere que a marginalização de tradições alternativas pode ter resultado em perdas significativas de conhecimento espiritual e teológico. A recuperação moderna desses textos abriu novas possibilidades para compreender a riqueza e a complexidade do pensamento cristão primitivo, mas também criou desafios para as instituições contemporâneas, que precisam conciliar essas evidências históricas com as narrativas tradicionais sobre o desenvolvimento da doutrina cristã. O processo de transformação e distorção dos ensinamentos originais contidos no Evangelho de Tomé revela padrões sistemáticos que operaram ao longo de vários séculos de desenvolvimento institucional cristão. Pesquisas detalhadas documentaram como conceitos centrais, que originalmente enfatizavam a experiência direta do divino, foram gradualmente reinterpretados para apoiar estruturas de autoridade hierárquica e controle institucional. Esse processo não ocorreu de maneira acidental ou natural, mas seguiu estratégias deliberadas, concebidas para consolidar o poder eclesiástico e eliminar interpretações que pudessem desafiar a autoridade centralizada.
Os mecanismos específicos utilizados incluíam a recontextualização de ditos originais, a inserção de comentários interpretativos que alteravam significados fundamentais e a supressão sistemática de textos complementares que forneciam chaves hermenêuticas essenciais para a compreensão correta. A documentação histórica preserva evidências de intensos debates ocorridos durante os séculos II e III sobre a interpretação apropriada de ensinamentos atribuídos a Jesus, que enfatizavam o potencial divino inerente em cada indivíduo. Os defensores de interpretações que se alinhavam com o Evangelho de Tomé argumentavam que esses ensinamentos representavam o núcleo autêntico da mensagem cristã, enquanto os proponentes da centralização institucional sustentavam que tais interpretações eram perigosas para a unidade e estabilidade das comunidades cristãs. Os registros desses debates revelam que as objeções aos ensinamentos do tipo Tomé não se baseavam principalmente em preocupações teológicas ou doutrinárias, mas em considerações práticas sobre a manutenção da ordem social e da autoridade eclesiástica. Os críticos argumentavam que se os indivíduos pudessem acessar diretamente a sabedoria divina sem mediação institucional, as estruturas tradicionais de liderança religiosa se tornariam desnecessárias e potencialmente instáveis. A análise de manuscritos que preservam versões antigas de textos que posteriormente foram alterados ou suprimidos mostra padrões consistentes nos tipos de modificações implementadas. Os ensinamentos que enfatizavam a capacidade individual para a iluminação espiritual foram sistematicamente substituídos por formulações que exigiam mediação sacerdotal ou institucional. Os conceitos sobre a natureza divina da consciência humana foram reinterpretados para enfatizar a separação fundamental entre o humano e o divino, exigindo intermediários especializados para qualquer comunicação significativa. As práticas contemplativas, que permitiam experiências diretas de estados alterados de consciência, foram reclassificadas como perigosas ou heréticas, sendo substituídas por rituais que enfatizavam a participação grupal sob supervisão clerical. Essas mudanças não representaram evoluções naturais no pensamento teológico, mas intervenções estratégicas projetadas para manter estruturas específicas de poder e controle. A preservação de versões originais em bibliotecas monásticas remotas e coleções privadas permitiu aos pesquisadores modernos reconstruir muitas das alterações que ocorreram durante esses períodos formativos. Estudos comparativos revelam que as modificações seguiram padrões previsíveis que refletiam objetivos institucionais específicos, mais do que preocupações teológicas genuínas. Os ensinamentos que promoviam a autonomia espiritual individual foram consistentemente alterados para enfatizar a dependência de estruturas externas de autoridade. Os conceitos que sugeriam múltiplos caminhos para a compreensão espiritual foram simplificados para promover a conformidade doutrinária. As práticas que exigiam desenvolvimento pessoal intensivo foram substituídas por observâncias que podiam ser monitoradas e controladas por autoridades institucionais. Você já se perguntou por que certos ensinamentos que parecem fundamentais à mensagem de Jesus desapareceram quase completamente das tradições cristãs mainstream, enquanto outros se tornaram centrais à doutrina oficial? As evidências históricas sugerem que esses processos seletivos não refletiram a importância teológica ou a autenticidade histórica dos ensinamentos envolvidos, mas sim sua compatibilidade com objetivos institucionais específicos. Pesquisas identificaram padrões sistemáticos nos quais ensinamentos que promoviam a experiência espiritual direta foram marginalizados, enquanto aqueles que exigiam mediação institucional foram promovidos e preservados. Esse processo de seleção artificial criou distorções fundamentais na compreensão posterior do cristianismo primitivo e suas diversas correntes de pensamento e prática. O impacto dessas transformações estendeu-se muito além das questões puramente doutrinárias ou teológicas, influenciando profundamente o desenvolvimento de estruturas sociais, políticas e econômicas que vieram a caracterizar a civilização cristã ocidental. A supressão de tradições que enfatizavam a capacidade individual para o desenvolvimento espiritual autônomo contribuiu para o estabelecimento de hierarquias sociais que dependiam de intermediários especializados para o acesso a recursos espirituais considerados essenciais para a salvação e o bem-estar.
As instituições que controlavam esses recursos puderam exercer influência significativa sobre múltiplos aspectos da vida social, da educação e da lei à política e à economia. A centralização do conhecimento espiritual em instituições específicas criou dependências sistêmicas que persistiram por séculos e continuaram a influenciar o desenvolvimento de tradições culturais e intelectuais posteriores. As análises modernas de textos recuperados revelaram a sofisticação intelectual e filosófica de muitas tradições que foram marginalizadas durante esses processos de consolidação institucional. As comunidades que preservaram ensinamentos semelhantes aos do Evangelho de Tomé desenvolveram sistemas de pensamento que integravam perspectivas psicológicas, filosóficas e espirituais avançadas, que em muitos aspectos anteciparam desenvolvimentos no pensamento ocidental que só se manifestariam em correntes principais séculos depois. A perda dessas tradições representou não apenas a supressão de perspectivas teológicas alternativas, mas também o empobrecimento de recursos intelectuais e culturais que poderiam ter contribuído significativamente para o desenvolvimento do conhecimento humano. A recuperação contemporânea desses materiais abriu novas possibilidades para compreender o potencial não realizado de tradições de sabedoria que foram sistematicamente marginalizadas durante períodos formativos da história ocidental. As investigações acadêmicas mais recentes começaram a reconstituir um panorama mais completo das circunstâncias específicas que cercaram a supressão de textos como o Evangelho de Tomé e as comunidades que os preservaram. Estudos identificaram que, durante os séculos III e IV de nossa era, coincidindo com o processo de oficialização do cristianismo no Império Romano, desenvolveram-se campanhas sistemáticas, dirigidas especificamente contra grupos que mantinham tradições de ensino espiritual independente. Essas campanhas não foram acidentes históricos nem resultados naturais de evolução doutrinária, mas operações deliberadas que combinaram pressão política, restrições econômicas e, em muitos casos, perseguição física direta contra as comunidades que se recusavam a conformar-se com interpretações oficialmente sancionadas da mensagem cristã. Os documentos administrativos do período revelam que as autoridades imperiais colaboraram estreitamente com líderes eclesiásticos para identificar e neutralizar grupos que consideravam problemáticos para a manutenção da ordem social e política. As comunidades que enfatizavam a experiência espiritual direta e o desenvolvimento pessoal autônomo foram particularmente visadas, pois suas práticas e ensinamentos tendiam a criar estruturas sociais alternativas que operavam independentemente de hierarquias estabelecidas. Essas estruturas alternativas representavam desafios implícitos a sistemas de autoridade que dependiam do controle centralizado de recursos materiais e espirituais para manter sua legitimidade e poder. A análise de cartas e decretos oficiais do período mostra que as acusações formais contra essas comunidades raramente se centravam em questões puramente doutrinárias, mas tipicamente envolviam alegações de sedição, imoralidade ou ameaças à ordem pública. Essa estratégia permitiu às autoridades utilizar o poder do Estado para suprimir movimentos religiosos, enquanto evitavam debates teológicos públicos que poderiam ter exposto as motivações políticas subjacentes de suas ações. As investigações documentaram casos específicos onde comunidades que mantinham ensinamentos semelhantes aos preservados no Evangelho de Tomé foram acusadas de crimes inventados ou exagerados para justificar a confiscação de suas propriedades e a dispersão de seus membros. A sofisticação dessas operações sugere um nível de coordenação e planejamento que indica a presença de interesses poderosos que perceberam essas tradições espirituais como ameaças sérias aos seus objetivos de longo prazo. Os recursos financeiros e humanos dedicados à supressão de textos e comunidades relativamente pequenas foram desproporcionais a qualquer ameaça real que pudessem ter representado para a estabilidade social ou política imediata. Essa desproporção indica que os planejadores dessas campanhas compreenderam que as ideias e práticas preservadas por essas comunidades tinham o potencial de inspirar transformações sociais fundamentais, que poderiam ter alterado permanentemente as estruturas de poder existentes.
Estudos comparativos identificaram padrões semelhantes de supressão em outras tradições de sabedoria antiga, que enfatizavam o desenvolvimento do potencial humano individual e a experiência espiritual direta. As tradições filosóficas gregas que promoviam a busca individual de sabedoria e virtude experimentaram restrições e marginalizações semelhantes durante o mesmo período histórico. As escolas que ensinavam métodos práticos para o desenvolvimento de capacidades psicológicas e espirituais avançadas foram sistematicamente desmanteladas ou forçadas a operar em segredo. Os textos que preservavam esses métodos foram confiscados, destruídos ou alterados para eliminar elementos que as autoridades consideraram subversivos ou perigosos. A evidência arqueológica revelou que muitas dessas tradições não desapareceram completamente, mas se adaptaram e sobreviveram em formas modificadas dentro de contextos culturais que ofereciam maior proteção contra a perseguição oficial. Algumas comunidades emigraram para regiões periféricas do império, onde o controle governamental era menos efetivo, enquanto outras desenvolveram sistemas de ensino secreto que permitiam a transmissão de conhecimentos tradicionais sob aparências aparentemente conformes com doutrinas oficiais. Essas estratégias de sobrevivência resultaram na preservação fragmentária de elementos de sabedoria antiga, que eventualmente influenciaram desenvolvimentos intelectuais posteriores em contextos aparentemente não relacionados. As investigações documentaram a persistência de elementos derivados de tradições semelhantes ao Evangelho de Tomé em movimentos místicos medievais, correntes alquímicas e desenvolvimentos filosóficos renascentistas que aparentemente operaram independentemente de fontes cristãs primitivas diretas. Essa persistência sugere que as ideias fundamentais preservadas nesses textos antigos respondiam a aspectos universais da experiência e do potencial humano que não puderam ser completamente suprimidos por medidas autoritárias, por mais sistemáticas ou abrangentes que fossem. O reaparecimento cíclico de conceitos semelhantes em diferentes contextos históricos e culturais indica que as verdades apontadas por essas tradições antigas possuem uma validade que transcende as circunstâncias específicas de sua formulação ou expressão original. O impacto a longo prazo da supressão dessas tradições estendeu-se muito além das perdas imediatas de textos ou da dispersão de comunidades específicas. A eliminação sistemática de perspectivas que enfatizavam o potencial individual para a transformação espiritual e psicológica contribuiu para o estabelecimento de mentalidades coletivas que tenderam a externalizar a autoridade espiritual e minimizar a confiança em capacidades internas para o discernimento e o desenvolvimento. Essas mentalidades foram reforçadas durante séculos por instituições educativas, sociais e políticas que dependiam de estruturas hierárquicas para seu funcionamento efetivo. O resultado foi a criação de culturas que sistematicamente subestimavam as capacidades humanas para o crescimento autônomo e a experiência espiritual direta. A recuperação contemporânea do Evangelho de Tomé e textos relacionados começou a revelar a magnitude do que foi perdido durante esses processos históricos de supressão. Os métodos de desenvolvimento espiritual preservados nesses materiais demonstram níveis de sofisticação psicológica que, em muitos aspectos, anteciparam e superaram desenvolvimentos modernos em campos como a psicologia transpessoal, a neurociência contemplativa e os estudos da consciência. A integração de perspectivas filosóficas, práticas contemplativas e observação empírica, característica dessas tradições antigas, oferece modelos para abordagens holísticas do conhecimento humano que poderiam contribuir significativamente para a resolução de problemas contemporâneos em educação, saúde mental e desenvolvimento pessoal. A compreensão moderna desses processos históricos de supressão permitiu aos pesquisadores desenvolver métodos mais sofisticados para avaliar o impacto real de textos como o Evangelho de Tomé na formação do pensamento ocidental. As análises comparativas entre os ensinamentos preservados neste Evangelho e desenvolvimentos posteriores na filosofia, misticismo e ciências do comportamento revelam conexões previamente não reconhecidas que sugerem a existência de correntes subterrâneas de influência que operaram durante séculos sem reconhecimento oficial.
Essas correntes mantiveram vivas abordagens ao conhecimento e desenvolvimento humano, que eventualmente ressurgem em contextos aparentemente independentes, demonstrando a resistência inerente de certas verdades fundamentais sobre a natureza e o potencial da consciência humana. As investigações documentaram como elementos centrais da perspectiva preservada no Evangelho de Tomé aparecem transformados, mas reconhecíveis, em desenvolvimentos tão diversos quanto a filosofia hermética medieval, os métodos contemplativos do sufismo, as abordagens experimentais de alquimistas renascentistas e até mesmo em aspectos da revolução científica moderna, que enfatizaram a importância da observação direta e da experiência empírica em detrimento da autoridade tradicional. A análise contemporânea desses padrões históricos revelou que a supressão de textos como o Evangelho de Tomé não eliminou as necessidades humanas fundamentais que esses materiais pretendiam abordar. A busca por métodos eficazes para o desenvolvimento pessoal, a compreensão de estados de consciência expandidos e a exploração do potencial humano continuou a manifestar-se em formas adaptadas às circunstâncias mutáveis de cada época histórica. Estudiosos identificaram elementos derivados de tradições semelhantes ao Evangelho de Tomé em movimentos tão aparentemente díspares quanto as escolas de filosofia natural do século XII, as correntes místicas que influenciaram figuras como Mestre Eckhart e Johannes Tauler, os avanços na medicina e psicologia que caracterizaram o período islâmico clássico, e até mesmo em aspectos dos movimentos de reforma religiosa que enfatizaram a experiência pessoal direta em detrimento da mediação institucional. Essa persistência através de contextos culturais diversos sugere que as intuições fundamentais preservadas nesses textos antigos correspondem a aspectos permanentes da experiência humana que não podem ser eliminados completamente por medidas externas, por mais sistemáticas ou abrangentes que sejam. O ressurgimento do Evangelho de Tomé no contexto moderno coincidiu com desenvolvimentos em múltiplos campos do conhecimento, que fornecem novos arcabouços para avaliar a validade e a relevância de seus ensinamentos. Avanços na neurociência contemplativa começaram a fornecer bases empíricas para fenômenos antes escritos em textos antigos que, por séculos, foram tidos como meramente metafóricos ou místicos, têm ganhado um novo fôlego. As investigações sobre plasticidade cerebral, estados alterados de consciência e os efeitos neurofisiológicos de práticas contemplativas demonstraram que muitas das afirmações sobre o potencial humano, preservadas em tradições como a do Evangelho de Tomé, possuem lastro mensurável na biologia do cérebro e do sistema nervoso. Esses achados começaram a resgatar perspectivas sobre o desenvolvimento humano que, por séculos, ficaram à margem em decorrência dos processos históricos de supressão que afetaram tradições similares à preservada neste evangelho gnóstico. As metodologias modernas para o estudo de textos antigos permitiram análises mais aprofundadas das técnicas específicas de desenvolvimento pessoal contidas no Evangelho de Tomé. Pesquisadores identificaram correlações marcantes entre os métodos ali descritos e abordagens desenvolvidas independentemente em tradições contemplativas asiáticas, práticas xamânicas ameríndias e sistemas de treinamento mental concebidos em contextos totalmente seculares. Essas correlações sugerem que o Evangelho de Tomé guarda elementos de um saber sobre o funcionamento da consciência humana que transcende as particularidades culturais ou religiosas de seu contexto original de formulação. A convergência autônoma de múltiplas tradições para técnicas e perspectivas similares indica que esses métodos correspondem a aspectos universais da psique humana, que podem ser sistematicamente desenvolvidos independentemente do arcabouço conceitual específico utilizado para sua articulação ou implementação. O impacto dessas descobertas modernas sobre a compreensão do Evangelho de Tomé vai muito além do mero universo acadêmico ou religioso. As ramificações para áreas como a educação, a saúde mental, o desenvolvimento organizacional e até mesmo a política social são de uma relevância inegável. As abordagens holísticas do desenvolvimento humano, preservadas em textos como este Evangelho, oferecem um contraponto a metodologias predominantes que tendem a pulverizar o conhecimento em especialidades separadas, sem uma integração eficaz entre as dimensões intelectuais, emocionais,
físicas e espirituais do funcionamento humano. A implementação de perspectivas derivadas dessas tradições antigas tem se mostrado eficaz em contextos contemporâneos tão diversos quanto programas de redução de estresse por mindfulness, metodologias educativas que unem contemplação e análise crítica, e abordagens terapêuticas que combinam insights psicológicos modernos com técnicas contemplativas tradicionais, produzindo resultados que superam o que se obtém por métodos puramente convencionais. A avaliação contemporânea das assertivas específicas do Evangelho de Tomé sobre a natureza da realidade e o potencial humano foi alavancada por avanços em áreas como a física quântica, as ciências cognitivas e os estudos da consciência. Esses campos oferecem arcabouços conceituais mais elaborados para a interpretação de afirmações que antes eram tidas como meramente místicas ou metafóricas. As investigações sobre a essência da percepção, os mecanismos de construção da realidade coletiva e os efeitos de diferentes estados de consciência sobre a experiência da realidade começaram a fundamentar cientificamente perspectivas preservadas neste texto que, por séculos, foram postas de lado como incompatíveis com abordagens racionais ao conhecimento. Os achados nesses campos sugerem que muitas das declarações aparentemente paradoxais ou contraintuitivas do Evangelho de Tomé podem, na verdade, espelhar compreensões refinadas sobre aspectos da realidade que só agora começaram a ser explorados sistematicamente por metodologias científicas modernas. A integração atual de perspectivas derivadas do Evangelho de Tomé com avanços em diversas áreas do saber tem gerado sínteses inovadoras que unem a profundidade contemplativa de tradições milenares ao rigor metodológico das abordagens modernas. Esses avanços apontam para a evolução de formas de conhecimento que superam as barreiras tanto de visões puramente tradicionais quanto de metodologias exclusivamente modernas. A união de técnicas contemplativas preservadas em textos como este Evangelho com ferramentas de pesquisa contemporâneas tem demonstrado um potencial imenso para gerar insights sobre a natureza da consciência, os mecanismos do sofrimento humano e as possibilidades de desenvolvimento pessoal que transcendem o que qualquer abordagem isolada poderia alcançar. Essa convergência se traduz em um resgate prático de saberes humanos que foram pulverizados durante os processos históricos de supressão, que afetaram tradições como a preservada no Evangelho de Tomé. As implicações desses avanços para a compreensão da história do cristianismo primitivo são igualmente notáveis. A reabilitação acadêmica do Evangelho de Tomé e de textos correlatos tem desvendado a riqueza e a complexidade das primeiras tradições cristãs, que foram, a posteriori, marginalizadas ou simplesmente erradicadas durante os processos de consolidação institucional. Essa pluralidade indica que o cristianismo primordial abrigava correntes de pensamento e prática que anteciparam e, em certos aspectos, até superaram desenvolvimentos posteriores em campos como a psicologia, a filosofia e, pasmem, até mesmo nas ciências naturais. A perda dessa diversidade, em meio à ortodoxização institucional, não significou apenas a eliminação de alternativas teológicas, mas também a supressão de abordagens ao conhecimento e ao desenvolvimento humano que poderiam ter enriquecido de forma colossal a evolução cultural ocidental, caso tivessem sido preservadas e integradas em vez de sistematicamente varridas. A reavaliação atual desses processos históricos tem começado a desvelar padrões de supressão que se estendem muito além do nicho do cristianismo primitivo. As metodologias empregadas para marginalizar tradições como a do Evangelho de Tomé emergem como exemplos gritantes de processos mais amplos pelos quais instituições hegemônicas historicamente buscaram eliminar alternativas capazes de abalar os pilares de sua autoridade ou eficácia. O estudo desses padrões tem fornecido insights preciosos sobre os mecanismos pelos quais sociedades, por vezes, cerceiam seu próprio potencial de desenvolvimento ao suprimir perspectivas que poderiam impulsionar a expansão do conhecimento e das capacidades humanas. Esses insights carregam uma relevância imensa para a compreensão de dinâmicas contemporâneas na educação, na política e no desenvolvimento social,
que seguem operando sob princípios assustadoramente similares aos que pautaram a supressão de tradições como a do Evangelho de Tomé. A análise moderna das consequências de longo prazo da supressão de textos como o Evangelho de Tomé tem escancarado custos elevadíssimos em termos do desenvolvimento do potencial humano, tanto individual quanto coletivo. A erradicação sistemática de tradições que sublinhavam a capacidade humana para a transformação autônoma e a experiência espiritual direta contribuiu para a consolidação de culturas reféns de autoridades externas, para a orientação em áreas onde os indivíduos poderiam ter forjado competências internas notáveis. Essa dependência foi retroalimentada por instituições educacionais, sociais e políticas que operavam sob a premissa de que os indivíduos necessitam de supervisão e direção externas, em vez de serem capazes de um desenvolvimento autônomo e significativo. O desenlace foi a gestação de civilizações que sistematicamente subestimaram e subutilizaram capacidades humanas, que textos como o Evangelho de Tomé apontam como plenamente desenvolvíveis, desde que por meio de métodos adequados de treino e prática. A compreensão atual desses custos históricos tem impulsionado esforços vigorosos para resgatar e adaptar elementos preciosos de tradições que foram sufocadas, incluindo as perspectivas guardadas no Evangelho de Tomé. Essas empreitadas têm provado que é plenamente factível integrar saberes ancestrais com metodologias modernas, gerando abordagens para o desenvolvimento humano que são tanto empiricamente sólidas quanto eficazes na prática. Os resultados desses experimentos de integração sugerem que a retomada de conhecimentos humanos suprimidos poderia contribuir de maneira crucial para a resolução de dilemas contemporâneos em áreas como educação, saúde mental, relações interpessoais e até mesmo na gestão ambiental e social. A eficácia dessas aplicações atuais confere uma validação retroativa às afirmações do Evangelho de Tomé sobre o potencial humano e sugere que sua supressão histórica representou, de fato, um prejuízo colossal para o desenvolvimento civilizacional ocidental.